Para vocês. Mas agora eu converso com ele que já chegou, já está aqui na bancada ao meu lado, que é o líder muçulmano Sheikh Jarrah, que vai falar um pouco da cultura muçulmana na Grande São Paulo e também em todo o país. Boa noite, Sheikh. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigada por ter vindo mais uma vez. E olha, nós estamos com o nosso WhatsApp aberto para você, se você quiser participar. O telefone é fácil, é só mandar uma mensagem através do 94709-2534. O Sheikh está aqui ao meu lado para responder a sua dúvida, a sua pergunta. Fique à vontade, nosso objetivo é que você, telespectador, participe desse bate-papo a partir de agora. Tem também nosso e-mail, que é pauta@tvmaisabc.com.br. Vai ser um prazer receber a sua pergunta e interagir com você diretamente da sua casa. Bom, vamos começar do começo? Vamos. Vamos? Então vamos. O que é o islamismo, o Islã e muçulmano? Se existe diferença, qual é e como você explica isso para a gente? Bom, Islã deriva da palavra em árabe salam, que significa paz. A pessoa estar em paz com Deus, consigo e com os demais semelhantes, com o meio ambiente, com tudo que está à sua volta. De que forma acontece? É uma entrega, a pessoa se entrega ao seu Criador, segue as suas ordens e, consequentemente, ela vai estar em paz, porque Deus só ordena aquilo que é pacífico, aquilo que é harmonioso, aquilo que faz bem. E a pessoa, para se tornar muçulmana, ela primeiro tem que crer em 6 pontos. Quais são eles? Crer em Deus único. E aqui cremos que Deus é o Criador, é o único, não gerou, não foi gerado, não tem sócios, não tem intermediários. E o resto que é tudo criatura de Deus. Crer em todos os anjos, crer em todos os livros celestiais revelados por Deus, entre eles as Escrituras, a Torá, o Evangelho e o Alcorão. Independente da religião, né? Porque cada um tem a sua, vamos dizer assim, o seu livro sagrado, né? A Torá, no caso, é dos judeus, a Bíblia é usada pelos católicos, pelos evangélicos, é isso que você quer dizer? Os livros sagrados para nós, todos aqueles revelados por Deus, eles fazem parte da nossa religião. Então é como se fosse um sistema divino, a religião divina, e tem atualizações. Então as atualizações vêm através de pacotes chamados Torá, Evangelho, Alcorão. Mas o sistema é único e reúne todas, que é a religião de Deus. A fonte é uma só, Deus único. Por isso que todos nós somos chamados de monoteístas. E crer em todos os profetas, mensageiros, entre eles Noé, Moisés, Jesus e Muhammad. Crer no dia de juízo final e crer no destino. A pessoa crendo nisso, ela se torna muçulmana. Todos os muçulmanos são árabes? Não. Na realidade, nós temos em todo o mundo 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Árabes são aproximadamente 25% de todos os muçulmanos em todo o mundo. Você tem árabes que são muçulmanos, árabes que são judeus, árabes que são cristãos, árabes que são ateus. Porém, nem todo árabe é muçulmano e nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. A maior parte dos muçulmanos, por exemplo, na Indonésia, 225 milhões de habitantes, eles não são árabes e são muçulmanos. Você tem 50 milhões na China, que também não são árabes, e assim por diante. Tem na Europa, aqui no Brasil, você tem nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, e não são necessariamente árabes, porque a religião ela é universal, não é para os árabes somente, mas ela é aberta, porque Deus está para todos. Chegaram algumas perguntas através do nosso e-mail. Aliás, sugiro que você participe conosco. Nosso e-mail é pauta@tvmaisabc.com.br. Também você pode enviar um WhatsApp, o telefone é fácil, 94709-2534. Primeira pergunta que chega é de Fábio de Souza, da Vila Luzita. Ele pergunta como o Islã vê o cristianismo. Bom, agradeço a pergunta do Fábio. A gente vê como o Islã vê o cristianismo como uma fase para chegar ao Islã.
se nós analisarmos Jesus, Maria, dentro do Alcorão Sagrado nós temos um capítulo, um dos maiores capítulos do Alcorão, são 114 capítulos, um deles, e dos maiores do Alcorão, se chama Maria, que fala toda a vida de Maria, como ela foi concebida, a promessa de seus pais, onde ela foi criada, como ela gerou, como é que o anjo Gabriel, né, no cristianismo, o Espírito Santo, como ele veio até ela, como foi soprado vida dentro o verbo dentro do seu ventre, e para nós ela gerou Jesus do verbo de Deus. Jesus nasceu de mãe sem pai, da Virgem Maria, e fala toda a história de Jesus, e que para nós ele está vivo com 33 anos, está no céu, vai retornar nos últimos dias. Porém nós não cremos que Jesus seja Deus, nem o Filho de Deus. Nós acreditamos que Deus é o único, ele é o Criador, e tudo que além de Deus é criatura dele, inclusive Jesus, eu, Muhammad, Abraão, você, todas as criaturas. E a segunda questão que nós temos de divergência com o cristianismo, né, com a prática cristã, é da questão da crucificação de Jesus. Nós não acreditamos que Jesus tenha sido crucificado. Acreditamos que Jesus foi arrebatado de corpo e alma, está vivo e vai retornar nos últimos dias. E com os judeus, a questão do Messias, a vinda do Messias, que ainda os judeus estão aguardando, né? Então, se nós formos ver, a religião islâmica nada mais é do que ela abrange todos os ensinamentos judaicos, todos os ensinamentos cristãos, os livros. Nós, como eu disse, né, nós tem que crer na Torá, tem que crer no Evangelho, né, nos Salmos de Davi, nas Escrituras de Abraão e Moisés, senão a pessoa não pode ser muçulmana. Muito bem. Chegou mais uma pergunta aqui. Rogério Santana, do Jardim Campestre, de Santo André, obrigada pela participação. E ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre islamismo e terrorismo? A diferença do céu para a terra. Não tem conexão nenhuma. Uma é contrária à outra. O terrorismo é contrário à religião islâmica, a religião islâmica é totalmente contrária ao terrorismo, porque Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz: e quem tirar uma vida inocente é como se tivesse assassinado toda a humanidade. E quem salvar uma vida inocente é como se tivesse salvo a toda a humanidade. Então, uma pessoa que salva uma pessoa com uma doença, um médico muçulmano, ou qualquer pessoa que defende uma pessoa muçulmana, uma pessoa inocente, é como se tivesse salvo 7 bilhões de pessoas. E uma pessoa que provoca um mal para uma pessoa é como se tivesse provocado para 7 bilhões de pessoas. Então a religião islâmica, ela ordena o bem. E como é que eu vou estar em paz com Deus se Deus ordena fazer o bem e a pessoa não está fazendo o bem? Então a religião islâmica, ela só ordena o bem. O que pode acontecer é o erro não na religião, não na ideologia, mas sim nos seguidores. Porque aí você tem o seguidor que segue até a página 20, aquele que segue 30%, aquele que segue 80%. E a interpretação também que cada ser humano dá para aquilo que ele está lendo, né? Cada um tem uma leitura. Muitas vezes eu leio um livro e eu interpreto de um jeito. Você vai ler e vai interpretar de outro. Exatamente. Chegou mais uma pergunta aqui da Joana Lima, de São Bernardo, de Ferrazópolis. Obrigada, Joana, pela participação. E ela diz o seguinte: como a mulher é vista dentro do Islã? A religião islâmica, ela, desde a revelação do Alcorão Sagrado, a mulher muçulmana, ela é respeitada como uma fiel, como um ser humano, como um cidadão, tem todos os seus direitos de cidadã preservados pelo Alcorão. Dou um exemplo aqui, por exemplo, a questão da eleição. A mulher, ela tem o direito de voto, 1 por 1, igual do homem, há 14 séculos. E ela não teve que sair, fazer manifestações na rua e exigir o direito dela de votar, porque o homem é que detinha. Não. Deus, quando deu direito ao homem, deu direito à mulher. E ela tem esse direito por vontade divina, não por vontade do homem, e nem por causa de manifestações. Então, ela tem assegurado isso na religião. E o voto dela é 1 por 1,
igual ao homem. Enquanto que a mulher no Ocidente, a primeira vez que ela teve esse direito, começo do século XX, e ainda até final do século XX, a mulher tinha, em muitos países, o direito de voto metade do homem. Enquanto que a religião islâmica garante isso para a mulher desde 1400 anos atrás. E além disso também o direito ao trabalho, ela não tem a obrigação de trabalhar, quem tem é o homem, porque ele é que tem que sustentar, é trabalho dele. Mas e se o homem não conseguir sustentar a família? Ela pode ir trabalhar? Ela pode ter o emprego dela? Exatamente, ela tem o direito a trabalhar, mas não a obrigação. E se em caso do homem não puder e ela não tiver uma função, ela não tiver uma profissão, não tiver um conhecimento, o Estado Islâmico é responsável. Não o Estado Islâmico, o governo islâmico que é justo, ele é responsável. Ou os homens a mesquita, da comunidade, são obrigados a sustentar essa família, porque é questão de solidariedade, não é uma questão somente de individualidade, a religião só para mim, ela é uma religião coletiva, um olha pelo outro, um zela pelo outro. Chegou mais uma pergunta do Silvio Frato, de São Caetano, e ele pergunta o seguinte: pode-se montar uma igreja evangélica em um país islâmico? Sim, pode, certamente pode. Basta ver Líbano, Síria, Turquia, Iraque, Egito e aí outros tantos países islâmicos, são 57 países islâmicos, Malásia, Indonésia, Paquistão, Afeganistão, e tem um monte. Que a gente não tenha uma visão restrita e pequena de alguns pontos. Na realidade, às vezes a gente vê uma pessoa cristã ou judia ou ateia ou muçulmana fazendo um ato e a gente logo generaliza e fala: olha os muçulmanos, olha os cristãos, olha os judeus, olha os ateus, olha os budistas. Não pode ser dessa forma. A nossa visão tem que ser muito mais ampla, porque são 1,5 bilhão de muçulmanos e são 57 países muçulmanos. Sheik, nós vamos ter que marcar outro bate-papo, porque não para de chegar e-mail aqui, mensagem. Agradeço a todos vocês que participaram do J Mais ABC ao vivo. Sugiro que você envie sua sugestão, sugiro que você também participe conosco amanhã ao vivo do J Mais ABC. Se tiver alguma pauta, algum interesse, alguém que você acha interessante trazer aqui para a bancada para a gente entrevistar, fique à vontade. A gente faz o J Mais ABC para você que é morador da região do Grande ABC, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa região. Muito obrigada, Sheik. Deus te abençoe, muito obrigado a todos, que Deus nos guie para a paz e a harmonia. Amém. E dessa forma nós encerramos mais um J Mais ABC. Eu agradeço a sua companhia. Como sempre, sugiro que você fique conosco, aproveite agora as ofertas imperdíveis de varejo da TV Mais. Tem reprise à meia-noite em ponto aqui no canal 27. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus. Tchau, até amanhã.